Vamos, então, dar início à nossa leitura. Bom, está aí na página 263, Cristo fala o seguinte: entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento. Como a maneira correta de harmonizar-se com ela e extrair vida divina do processo de cura. Estão todas aqui as instruções para vocês, tá, gente? Então, o mestre está falando que as instruções estão aí. Então, você não precisa buscar em lugar nenhum, porque aí está as instruções necessárias para que você tenha faça com você mesmo a sua própria cura e até de outras pessoas, tá? Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. Aqui é um repeteco, viu, gente? Desculpem. Vamos lá. Houve um repeteco aí. Aí o mestre fala para nós o seguinte: quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo pergunta, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para a sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si, que a psique tem acesso, porque ela está mais ligada à sua alma. Tudo o que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, que é a sua alma, então o poder regressa ao seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável. E qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desse processo relativo aos campos físicos eletromagnéticos. Porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Boa noite, meu irmão Fábio Guerreiro, seja bem-vindo. Boa noite, Samuel. Boa noite, minha cunhada Marta Palhares. Boa noite, meu querido irmão João Lúcio. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Então, dando prosseguimento aí à leitura da carta 7, que nós estamos... eu penso que vamos finalizá-la hoje, tá, gente? Vai dar para nós finalizarmos a carta 7 hoje. Acredito eu, né? Mas, de repente, a gente não sabe, né? Vamos lá. Se sua busca sincera e meditação forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma coisa terrena, forma religiosa, de crença ou espiritualidade superficial e impura, ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes gradativamente a sua própria natureza,
irá se alterando e você gradativamente, não, e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades de alma da vida divina começarão a controlar seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Olha que estado de ser que você será conduzido quase que de imediato. Quando você começa a abrir a sua consciência para que a sua alma se manifeste. Para a realidade divina que está dentro de você. Tá certo? Quero avisá-lo que você entrou agora em um tempo novo e difícil. Em uma época de conflito entre os impulsos egocêntricos que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos, mesmo às custas dos outros, e a psique alma. Lembra do meu desenho? A psique alma, agora mais unido à sua alma, está assumindo a sua consciência humana, né? Que começa a entender que o amor é a lei e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego. Tá? Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma, né? Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma, a divina que existe dentro de você, em sua consciência, que ela vai pegando e trazendo para a sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o fluxo interior cotidiano se torna mais intenso. A psique alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades e sente-se oprimida e cansada da luta interna, sem fim, do autoquestionamento e do autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina que está em você. Olha que coisa legal. A alma reconhece por meio da psique, que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena. E que ela anseia por estar plenamente unida com a fonte do teu ser. Eu acho que vocês que assistiram a minha aula anterior estão acompanhando isso. A psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica
tá certo? Em favor da realidade divina e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego através da sua morte, através da morte de sua personalidade. Mas isso tem que acontecer de uma forma natural. Você vai, é um estado de ser que você vai ser. Você não pode obrigar isso. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-lo nesse processo. E nós, você, meu irmão, eu, estamos lendo essas cartas e acompanhando os ensinamentos, fazendo deste manual o nosso guia. Por que procurar outro mestre, senão o mestre que nós estamos seguindo? O mestre Jesus. O mestre do amor. Vários são outros mestres, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Você decide. Eu, particularmente, escolhi, está escolhido e não vou mudar nunca. Meu mestre é ele. É o mestre Jesus, que irá me guiar nessa minha caminhada. Aí o mestre vai falar da morte da personalidade. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Ah, eu quero ser, nossa, quero ficar todo intuitivo, quero ser um bambambam. Isso é altamente perigoso. E não fará alcançar vida espiritual ou uma vida terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer com esse objetivo, dá só para você fazer isso, antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o processo de desenvolvimento da alma, psique, ego físico. Então, gente, não adianta você querer correr. Seja paciencioso, seja amoroso, peça ajuda da consciência divina, peça a orientação do mestre, que ele irá conduzi-lo para que a sua alma se manifeste. Mas se manifeste no momento correto, no momento que você estará preparado para isso. Você vai estar devidamente preparado para receber toda essa sabedoria. E não para ser mais sábio que os outros ou mais sábio que alguém. Você vai atrapalhar o seu caminho espiritual. Portanto, o modo correto é através do estudo, da meditação, da oração e da entrega sincera e amorosa ao caminho do mestre e pedindo sempre a sua ajuda e orientação, para que você faça esse salto, essa transformação da maneira mais correta possível para você. Boa noite ao Sérgio, a sua esposa que chegaram aí. Boa noite a Cristine, Luiz. Sejam muito bem-vindos. Gratidão pela sua presença. Também entrou aqui depois o Samuel e a Penha. Boa noite, Penha. A Penha estará conosco lá no nosso encontro, que vai ser nesse sábado, hein, gente? Tá chegando, hein? Estou ansioso. Bem, continuando. Ninguém deveria manter tal pensamento de querer ser espiritualizado, né? Com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Não é querer estar mais. Tal ato de força de vontade será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico do ser, espiritualmente mais
espiritualmente mais importante. E não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é ser. Não precisa ninguém ver. Você tem que ser. Você não precisa estar em melhor posição que ninguém. O seu desenvolvimento, o seu sentido. E não tem nenhuma razão de você querer mostrar esse conhecimento para os outros. Simplesmente seja o amor, o conhecimento. É isso que o mestre nos orienta. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, assistido pelo mestre Jesus, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está, em grande parte, livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina, uma vez que a contínua conversação da consciência, os tri-tri-tri aí da cabeça da gente, os pensamentos da consciência egocêntrica, ó, silenciou, acabou aqueles pensamentos. A atração exercida pela Terra não é mais soberana. As ambições autocentradas se enfraquecem. O desejo por posses pessoais se dissolve. Você vai querer ter o suficiente. Tá certo? Olha que estado de ser bonito. A paz reina na mente. A alma, que agora fala claramente através da psique, anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir com compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou autoengrandecimento. Não é esse o objetivo dessa alma. É simplesmente ser. Quando a alma é atraída cada vez mais próxima para o contrato e realização com a realidade divina, a sua única meta terrena é a de tratar ao próximo e as outras pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para si, para florescer, ser feliz. Dar-se torna-se tão fácil como pirar. E no final, torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros para a promoção de seus mais elevados bens. Isso é o que o amor divino em ação. Isso é o amor divino em ação. Querer estar com vocês. Querer ajudar, contribuir, partilhar. Querer fazer o melhor que você pode para estar unidos a esse grupo maravilhoso. Então, isso, meu irmão, é o nosso grande objetivo. Por isso que eu, Oswaldo, não meço meus esforços para estar presente com vocês nesse encontro e em outros encontros. Todos os nossos encontros têm sido programados com 3 meses de antecedência. Eu tenho várias viagens para fazer esse período. Mas esse dia, quando nós programamos lá 3 meses atrás, eu marquei na folhinha. Nesse dia eu estarei aqui. Eu já determinei. Porque isso veio do meu coração. O Pai reuniu as condições e me manteve
firme e determinado para estar com vocês lá no próximo sábado e domingo em Atibaia. Isso é uma pré-determinação lá e o Pai vem contribuindo a cada dia para que isso ocorra. Então, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos burilar a pedra para que o diamante fique lapidado. Nós precisamos contribuir com o conhecimento de outros e também absorver conhecimento de outros. E só através desses encontros que isso é possível. Estou dando porque esse é o nosso 4º encontro e todos eles eu participei. Quanto eu aprendi com esses encontros. Muito bem. Deixa eu continuar aí que eu até saí aqui. Isso é o amor divino em ação. E é esse o amor divino em ação. É você estar aí, querer ajudar, querer estar presente, querer contribuir. Tá certo, gente? Vamos lá. Continuando. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina. Não há esse negócio de ai, que maravilha, tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem sentimentalismo. Fazer por amor. Não precisa de engrandecimento. Não precisa de você sentir o engrandecimento. A intenção por trás da individualização foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal, através de você, alma divina, através de mim, através de cada ser que habita esse planeta, tá? Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre o dar e receber, dizendo: faça aos outros aquilo que desejam que façam a você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significando que se colhe o que semeia. Isso também é uma orientação para o comportamento seu, meu, de toda a humanidade. Se você fizer aos outros o que gostaria que fizessem a você, então pode estar seguro, meu irmão, de que você está agindo unicamente do ponto de vista do amor. Se outras pessoas não querem que o que você gostaria que fizessem para eles, de repente eles não querem, né? Tá certo? Se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizessem para você, então trabalhe por tentativas e erros. Dê um passo positivo em frente, cumprindo um ato de amor verdadeiro. E se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais bem apreciado no futuro. Dessa maneira, você cresce no ato de amar. Eu também disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como a que tem com o seu próprio. Isso também significa que qualquer coisa que você deseje para outras pessoas, você ficaria feliz que elas desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você.
Olha quanta coisa amorosa que o mestre está nos ensinando. Tá certo? Isso significa que, em sua consciência inteira, deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para pecá-lo. Sempre você deve irradiar o amor. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva. Entendam isso. Dessa consciência devastada pela guerra, chegam muitas respostas e ações débil e mal avaliadas. Por isso, contemple a fragilidade dos outros, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade de sua vida, meu irmão, é a consciência divina, inteligência e amor. Mantenha-se firme nesta compreensão todo o tempo, para encontrar o reino do céu, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina. Deve chegar um tempo em seu desenvolvimento no qual você não desejará ser atraído para as persões e consciências terrenas nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a realidade divina. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ao mesmo tempo, você deve preservar sua própria serenidade e permitir que os outros se aproveitem de sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado. Evitar que o egoísmo dos outros invada a sua intimidade, o que provavelmente destruiria sua paz. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente. Você pode proteger sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com os mais altos graus de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir do seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver, é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não faça pela descida ao nível vibratório,
daqueles que estão em necessidade. Mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário. O seu santo dos santos, na mente, emoção e condição de vida. Em caso contrário, guarde sua paz. A simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrasta para baixo e envolve suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano. Isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha, sinceramente, a intenção de elevar e curar. Evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará os seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus, que você irá viver aqui na Terra. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregada principalmente com a de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros. Tudo em um sistema claro de lei e ordem, que é a lei da existência terrena. Isso é o amor divino, lei em ação. Quando o seu propósito mais elevado tornar-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor de seu conforto pessoal. Porém, agora, trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua realidade, sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina. Nenhuma remoção dos limites que asseguram a lei e a ordem para agradar às exigências do egoísta. Nenhuma rendição face à obstinação de algum. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas, todas, devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros, a privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças,
elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e baixos níveis sociais, considerando-os como iguais. Não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor caminham unidos. O respeito e o amor caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas, isso frequentemente as leva às formas mais elevadas de amor. Se você tiver achado estas cartas difícil de aceitar, lembre que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita que a racionalização do ego retenha você em sua viagem da alma. Em minha próxima carta, a carta 8, desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando os seus pensamentos, sentimentos e vida. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e, ao final, dissolvê-la em sua consciência. O meu propósito, Cristo, o meu propósito, é conduzi-lo, você mesmo, meu irmão, ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz enquanto ainda está na Terra. E não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. É aqui, nesse momento, você está vivendo uma escura e carregada existência em lugar de viver conscientemente na consciência divina. Adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências da vida. Entregue-se a ela, meu irmão. Saiba que minha consciência crística está sempre com você. E que você pode ter acesso imediatamente a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação. Sou a
própria ascensão, sua própria, né? Deixa eu ler. Eu sou apenas a porta para a sua iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. Não fique pendurado no mestre, né? É o que ele está querendo dizer para nós. Portanto, saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediatamente a... Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. Que coisa fantástica, meu irmão. Depois disso, encerramos a nossa carta 7. Estaremos na próxima quinta-feira, dando início à leitura da carta 8. Veja o que ele fala. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua ascensão espiritual, a sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. Está aqui no manual.